Fala rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então, você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado. Então, antes de qualquer coisa, eu peço pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente. Dá uma hypada no vídeo pra que nós possamos chegar a muito mais torcedores, porque tem promessa do Palmeiras pretendida pelo Grupo City, cara. O Grupo City pretende contratar o jogador do Palmeiras, da base, promessa por 108 milhões de reais. 108 milhões de reais por promessa da equipe do Palmeiras. Quem vai ser o comandante do Bahia contra o Flamengo na ausência do técnico Rogério Ceni? E o STJD bate o martelo e pune jogador e treinador do tricolor baiano. Aqui nesse vídeo você vai encontrar todas as informações. Eu só peço para você de graça, se inscreva aqui na Gol TV, deixa o seu like, é muito importante pra gente. Dito isto, vamos às informações de hoje. Meus amigos, olha só, a parada é o seguinte, vamos direto ao ponto, porque o STJD, né, puniu o Rogério Ceni, foi a pena mínima, né, dos males o menor, né, o melhor, vamos dizer assim, né, porque a primeira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça puniu de forma unânime o técnico Rogério Ceni, também o zagueiro David Duarte e o diretor Cadu Santoro por críticas à arbitragem após a partida contra a equipe do Palmeiras. Não pode mais criticar a arbitragem, eles erram, eles prejudicam, mas você tem que ficar quieto. Tem que, né, tomar na tarraqueta e ficar quieto. Você não pode criticar a arbitragem. Inacreditável, tá? O jogo aconteceu pelo Campeonato Brasileiro, né, no dia 5 desse mês, enfim, em Salvador. Cabe recurso, tá? Cabe recurso essa decisão. O Rogério Ceni foi enquadrado no artigo 258, sob desrespeitar membros da equipe de arbitragem e pegou aí uma pena mínima de um jogo de suspensão. Com isso, o treinador, que já não pode comandar o Bahia contra o Flamengo nesse domingo por ter tomado o terceiro cartão amarelo, ter mais uma partida para poder cumprir. O árbitro Lucas Casagrande registrou na súmula que o Rogério Ceni foi punido com o cartão amarelo por reclamar ostensivamente e ofensivamente contra a decisão da arbitragem, tá? Após a partida, o treinador voltou a criticar o trabalho de Casagrande e também do Rodolfo Toschi Marques no VAR, beleza? O Rogério Ceni participou do julgamento e se defendeu. Ele botou o seguinte, ó: eu não sei exatamente qual o conteúdo total da entrevista, que foi grande. Não vejo como de respeito aos profissionais que estavam lá, nem questionamento de idoneidade, de má fé ou coisa assim. Vejo como uma entrevista normal em uma partida que o VAR acaba decidindo o jogo, no sentido de que havia a opção de dar falta no lance, diz o técnico Rogério Ceni, tá? Com relação ao árbitro e a pessoa do VAR, acho que deveriam, principalmente quando existem lances duvidosos, prestar esclarecimentos. Quando existe um lance polêmico, eles poderiam prestar esclarecimentos ao torcedor, disse aí o técnico Rogério Ceni. Cadu Santoro também foi enquadrado no 258 por abordar o árbitro após o jogo e pegou um gancho de 15 dias, tá, meus amigos? O dirigente deu a sua versão sobre o assunto do julgamento nessa quarta-feira. Diz o seguinte, ó: o momento da saída foi bastante enérgico entre as equipes, eu tentei fazer uma abordagem ao árbitro, ele não respondeu, olhou, aí eu falei exatamente como consta na súmula por achar que não estava correta a decisão, disse o Cadu Santoro. Já o zagueiro David Duarte, né, falou em roubo, tá bom? Na entrevista logo após o fim do jogo, ele foi enquadrado no artigo 243, né, F, parágrafo 1º, que define ofensas à honra por fatos relacionados ao esporte. Ele pegou pena mínima de 4 jogos de suspensão e pagamento de multa de R$500, tá? E ele falando lá no julgamento, ele disse o seguinte, ó: acabei me equivocando no final da entrevista, estava chateado com a chateação. Eu mesmo estava envolvido no lance. Na hora de dar a entrevista, acabei me equivocando com as palavras. Não sou jogador dessas declarações, peço desculpas caso tenha chateado alguém, disse aí o David Duarte. Bahia e Palmeiras também foram punidos, as equipes efetivamente foram punidas. O tricolor foi enquadrado no artigo 206, né, com multa de R$4.000 após 4 minutos, né, de volta aí do intervalo. Já o Palmeiras vai pagar multa de R$500 com base no artigo 191 sobre deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento do regulamento. O jogo disputado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova foi de muita reclamação, enfim, a gente já viu ali, né? É inacreditável. E o árbitro vai ser punido como? STJD, e o árbitro vai continuar trabalhando? Os atletas vão ser punidos. O técnico não vai trabalhar,
o dirigente não vai trabalhar e o árbitro vai continuar apitando porque ele errou, porra. Então não pode mais reclamar do árbitro quando ele erra. Beleza, pune todo mundo então, inclusive a arbitragem, que foi um lixo. Com isso, o Rogério Ceni, né, ele não tá fora do jogo contra a equipe do Flamengo por conta dessa punição, mas sim por conta do terceiro cartão amarelo que ele tomou. Ele vai ser substituído pelo Charles Embert, tá, que já comandou o time contra o Flamengo de Jorge Jesus, melhor visitante aí do Campeonato Brasileiro. O Bahia vai encarar esse jogo difícil contra o Flamengo no próximo domingo, como o desafio de ampliar a boa fase, né, sem o seu torcedor à beira do gramado. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Rogério Ceni vai dar lugar a Charles Embert, que vai ter a primeira experiência à frente do time principal do esquadrão. Mas a função não chega a ser novidade na carreira do francês de 34 anos. Ele já teve o desafio de substituir o Rogério Ceni em grandes jogos, entre eles o rival deste domingo. Em 2019, Ceni cumpriu suspensão diante do Flamengo, treinado pelo Jorge Jesus, né? Coube Charles comandar o Leão do Pici, o Fortaleza, que perdeu de virada por 2-1 no Castelão. O francês teve mais sorte em 22, dessa vez em Clássico Paulista, com o Rogério Ceni suspenso mais uma vez. Charles comandou o São Paulo na vitória sobre o Santos no Morumbi. Além de Charles, né, Rogério Ceni tem como auxiliares o Nelson Simões, o Leandro Macagnan e também outros auxiliares, enfim. Então todo mundo vai se ajudar à beira ali do gramado. Eu creio que o Rogério Ceni não vai fazer tanta falta à beira ali do gramado, não. Mas é o primeiro principal condutor de Ceni no banco de reservas ao longo dos jogos. Então o Charles Embert vai ser o cara que vai ficar à beira do gramado, que vai receber, que vai repassar as instruções aí do Rogério Ceni. Enfim, tá? E nos treinamentos ele é o responsável principalmente pelas bolas paradas aí do tricolor baiano, tá? Então o Charles já era de se esperar, né? O Charles vai ser o responsável por estar à beira do gramado para a equipe tricolor, tá bom? E o Grupo City fez proposta milionária pro Heitor, atacante do sub-20 da equipe do Palmeiras. O atacante de 18 anos, né, superou algumas lesões que impediram longas sequências na última temporada. Ele se vê em Endrick, nas características do Endrick. Ele tá no Palmeiras desde 2018. A oferta chega a cerca de 20 milhões de euros, cara, passando aí de 100 milhões de reais. Quarto clube no mundo a fazer mais dinheiro com venda de atletas na base. O Palmeiras tem uma proposta milionária em suas mãos por suas crias da academia. Dessa vez, uma do Grupo City, a princípio direcionada para o Girona e não para o Bahia, tá bom? Em princípio, não é a contratação não é para o Bahia, tá? É para o Girona e gira em cerca de 20 milhões de euros, tá? Por volta de 120 milhões de reais aí, um pouco menos na cotação atual, pelo Heitor, né, do Sub-20. O Alviverde tem 100% dos direitos econômicos do atleta. Ele, inclusive, foi titular e fez 3 gols na goleada por 4-1 sobre o Bahia nessa quarta-feira pelo Brasileiro Sub-20, tá? Em jogo que marcou a estreia do técnico Alain Barcelos no clube. Ele tem 18 anos completos, né? Ainda em setembro do ano passado, e por isso pode ser negociado de forma imediata caso o clube aceite a proposta. Aguardaria apenas a abertura da segunda janela para ser registrado, e diferente dos casos do Eduardo Conceição, aí, por exemplo, que ainda tem 16 anos, só poderia se transferir após completar 18 anos. Ele nasceu em Recife, é nordestino, né, está no Palmeiras desde 2018 e no início do ano entrou em uma lista do técnico Lucas Andrade, na época no Sub-20, e agora na seleção brasileira de base, de destaques para acompanhar na Copinha, tá bom? Joga demais esse garoto. Então o Grupo City está aí querendo pagar 20 milhões de euros nessa joia da base aí do Palmeiras. O Grupo City está com dinheiro, né? Quer gastar no menino da base para botar ali no Girona. Mas o substituto eventual do Everton Ribeiro, nada. Substituto eventual do Everton Ribeiro até agora, Neca de Periquitiba. 0, nada, né? Enfim, né? Mas tá aí o Grupo City tentando a contratação da joia da base do Palmeiras. Tá bom, meus amigos? Mais uma vez eu falo, ó, foi punido Cadu Santoro, David Duarte, Rogério Ceni, Charles Embert vai ser o treinador à beira do gramado contra a equipe do Flamengo no próximo domingo no Maracanã. E Heitor, né, de 18 anos, pode acabar parando no Grupo City, que a tendência, em princípio, pretende colocar o jogador no Girona da Espanha. 20 milhões de euros é a proposta do Grupo City ao Palmeiras, tá bom? Deixe seu like aqui na Gomes, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no canal pra você ficar super bem informado. Eu sou o Jornalista Temer, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!